Ainda não entrou, tá entrando. Vamos ver. Tá contando. Já apareceu aqui no link do coletivo. Tá? Na página do coletivo. Mas eu não tô vendo. Tá em vídeos e aí ao vivo. Ah. Ok. Vamos tentar. Aí, já temos gente assistindo. Elaine. Gente, nós estamos aguardando a professora Andréia. Ela teve um problema na conexão. Quem estiver assistindo... Ela tá fazendo um pós-doc no Arizona, né? Isso. E ela teve um probleminha na conexão. Mas, enfim. Jocasta, quer começar? A gente pode começar agora ou esperando o pessoal entrar. Temos 2 pessoas conectadas, 3. Vocês estão ouvindo bem a gente? Isso. O Marcos entrou também. Legal, gente. Então, assim, nós vamos iniciar. Boa tarde, né, para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui hoje, né? A gente sabe que tem tido um número de lives e formações e momentos aí à distância, tem tido diversos momentos, e a gente veio trazer para vocês hoje a discussão do Fundeb. Essa live é uma organização do coletivo Em Frente. Esse coletivo, para quem já curte a página, já tem acompanhado, né, um pouco do nosso posicionamento, das nossas opiniões sobre alguns temas. E hoje, né, essa live é dedicada ao financiamento da educação. O coletivo, ele é um grupo, né, de professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, organizado, né, a gente tem vários pontos, né, de afinidade, de coisas que a gente acredita, que defende, né, educação pública, né, recurso público para a escola pública, educação laica, pública, gratuita. Então, nós temos uma série de elementos, né, de coisas que a gente acredita para a educação pública, e a gente se uniu nesse coletivo e estamos produzindo diversos materiais sobre esses assuntos, né, a gente sempre de forma muito colaborativa, discutindo entre nós os temas que são pertinentes para o magistério no geral, para o magistério da rede pública municipal de Curitiba, especialmente, que é onde todas nós estamos inseridas. E a gente convidou a professora
Andréa Gouveia para conversar um pouco sobre o Fundeb conosco. Ele tem o fundo, ele tem uma data, né? Então a lei que instituiu o Fundeb prevê a vigência dele até o final deste ano, e ele precisa ser revisto, ser prorrogado, ser reformulado. E assim, como 60% dos recursos, no mínimo 60% dos recursos do Fundeb devem ser direcionados, né, para pagamento do magistério público, é algo assim que toca diretamente a todas nós, trabalhadoras da educação, essa reformulação do fundo. Curitiba, para vocês terem ideia, gasta em torno aí de 90%, 80% do fundo em remuneração, né? Então, o mínimo é 60% desse fundo, mas a rede municipal ou a rede estadual pode aplicar até 100% do fundo na remuneração. E é isso que a gente vê, por exemplo, no caso do município de Curitiba. Então, para nós, é uma discussão muito importante compreender como está sendo essa discussão da reformulação do Fundeb. E a professora Andréa Gouveia vem estudando a política de fundos desde o início, né, da sua formulação. Anos 90. Isso. Desde os anos 90, desde quando a gente tem o outro formato de fundo, que era o Fundef, que pegava só o ensino fundamental, né? O Fundeb é um fundo destinado a toda a educação básica. Então, a professora Andréa Gouveia participou do monitoramento e acompanhamento, né, da formulação e implementação do Fundef, né, do Fundeb, né? É uma pesquisadora aí de referência na área e se disponibilizou a conversar com a gente sobre o tema. Ela está com um problema de conexão. Nós estávamos conectadas as três e a conexão dela caiu. Nós estamos aguardando ela retornar para Mas a gente vai conversar tocando, com a gente. Né? Isso. Então, a gente... Desculpa. Pode falar. Então, nós estamos... A gente pensou um pouco nesse formato, né, de fazer um debate, porque as lives, elas acabaram nesse momento de pandemia se tornando produção de conteúdo, assim, né? E esse é um debate que nós, professores do magistério estadual, municipal, a gente não pode ficar alheio, né? Nós temos, como a Jocasta falou, né, os recursos que são da nossa folha de pagamento, eles são oriundos do Fundeb. Então, essa pauta, ela, embora ela não esteja na boca dos professores, ela deveria estar, né? Toda vez que um governo vem e diz, olha, nós vamos cortar recursos de educação, né, seja municipal, estadual, governo federal, onde será o corte, né? Vai ser na remuneração dos professores, em geral. Por quê? Porque esse também é o maior gasto. A gente não gosta de dizer que nós somos gasto, né? A gente o maior investimento que se faz é em folha de pagamento de professor. Então, nós estamos pensando, vamos fazer um contexto, né? Assim, o nosso último reajuste de inflação praticamente foi em 2016, no início da gestão Fruit, no final ali, no último ano da gestão Fruit. E nós estamos desde lá sem reposição. Por que eu estou dizendo isso? Mas o Rafael Greca concedeu 3%. Os 3% não significava as perdas, a reposição das perdas acumuladas que nós tivemos no município de Curitiba, e o pior, que muitos de nós não se deu conta,
desde o pacotaço, a gente tem a ampliação do desconto da Previdência Social, né? Então, assim, se a gente for olhar lá no nosso contra-cheque, nós já não pagamos mais 11%. Esse valor vai chegar, em 2021 vai chegar a 14%, mas ele foi escalonado. Então, nós estamos num período bem drástico, assim, né, de contenção das despesas em educação, como linha política, tanto do governo federal, como linha política do governo estadual, e aqui no município de Curitiba não precisa nem falar, né? Então, nós tivemos recentemente, ou melhor, em toda a gestão greca, ataques muito grandes ao funcionalismo e ataques muito efetivos na área da educação. Então, nós não... É lógico que a pauta, muitas vezes a gente fica numa pauta muito, que eu costumo dizer assim, que é muito umbilical, né? Porque é a questão individual, porque é importante que as pessoas elas se veem naquele contra-cheque, porque é a materialização assim de como será a vida dela naquele mês, né? Então tem um sentido isso, essa individualização, mas nós estamos em meio a um debate muito importante, que é o debate do Fundeb nacional. E me parece que a gente não tem dado a importância devida ao debate nacional do Fundeb, né? Esse debate já começou e já tem alguns anos, por quê? Porque em 2020, o Fundeb, do jeito que a gente conhece, ele está extemporâneo, né? Então, ele vai deixar de existir. Por isso, a gente precisa de uma nova política. Que nós temos um certo consenso nacional, eu falo no Congresso, no Senado, de que precisa ter um Fundeb, um novo Fundeb, nós temos um consenso, né, Jocasta? Porque isso, não ter um Fundeb, não ter uma nova política de fundos, significaria que nós iríamos ter a quebra assim, de muitos municípios, estados, inclusive que recebem complementação da União, não teriam de recurso para pagar a próxima folha de pagamento, né? Então, esse é um debate que é muito urgente. E nós estamos, como eu falei, alheios a esse momento. Por exemplo, se eu perguntar assim, quantos de nós, professores da rede municipal aqui de Curitiba, sabemos o que está em jogo, quais são as pautas que estão sendo debatidas nesse momento no Congresso Nacional? Nós estamos alheios. E, assim como estivemos alheios a boa parte da tramitação do PL 39, que congelou por mais 2 anos o reajuste dos professores, né? Agora vai ter votação se derruba ou não o veto da lei sancionada pelo presidente, mas não será uma correlação de força muito a nosso favor no Congresso Nacional. Então, nós, no município de Curitiba, se a gente for ver de fato, nós estamos com salário congelado desde 2016, né? Aí nós não tivemos carreira também nesse período, que dava um alívio, e nós, agora, até o final de 2021, é lei federal, né? Que ampara as decisões do governo municipal. E isso tudo tem a ver com o que a gente está discutindo, com o Fundeb, porque o Fundeb representa o grosso assim, da remuneração do financiamento responsável pelo financiamento do salário docente, da remuneração docente, né, Jocasta? Até o nosso colega aqui da rede municipal e colega de pesquisa da UFPR, o Marcos Quintanilha, colocou uma informação aqui no chat, né? IPCA acumulado desde abril de 2016 até dezembro de 2009 é de 19%, né? E o reajuste acumulado nosso é de 6,5%. A gente tem uma ideia aí em percentuais da nossa defasagem, né? Da defasagem da nossa remuneração nos últimos tempos. E acrescente a isso o aumento da nossa alíquota previdenciária, que já aconteceu aqui no município, que está acontecendo no estado, mas que já aconteceu no município. Então, para quem não compreende muito bem essa política
do Fundeb, né, e essa política de fundos, a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu e a Jocasta, e aí, Jocasta, você fica à vontade para me complementar e eu fico à vontade para te complementar. E a gente espera, se a Andréa conseguir entrar, tudo bem. Se não, infelizmente, daí a gente marca um outro momento com ela novamente, porque é uma grande pesquisadora do financiamento da educação, que foi orientadora e nossa parceira de pesquisa em muitos momentos, né? Então, as políticas de fundo, elas foram adotadas no Brasil, né, a partir ali dos debates em torno da LDB, e depois teve uma lei específica para o Fundef. E o que acontece? Você tem uma vinculação de impostos, daqueles impostos que são para a educação, e esses impostos, eles são destinados para a educação, são destinados para um fundo. No Paraná, então, a gente constitui um único fundo, não é, Jocasta? O Fundo do Paraná. É isso. Isso é bem importante. O fundo, ele é uma conta de cada estado. Então, cada estado tem um Fundeb. Isso. E nessa conta, né, do Fundeb do estado, todos os municípios, quando era Fundef, né, vão mandar 15% dos 25% arrecadado para essa conta. Todos, incluindo a rede estadual. Então, depois o que acontece? Você junta esse valor e divide pelo número de matrículas. E esse valor não pode ser inferior ao valor definido por uma portaria do Ministério da Fazenda, que no ano, olha só, neste ano de 2020, essa portaria diz que o custo aluno é de R$ 3.643,16. Então, as redes vão receber esse valor por aluno. Tem município que manda mais recurso, outros municípios mandam menos recurso, mas no fim, qual que é a grande proposta ali do fundo? Que eu acho que isso é muito importante a gente pensar. É fazer uma distribuição territorial, né? Uma distribuição no âmbito daquele estado, para que a gente tenha um mínimo de investimento por aluno. E isso minimiza as desigualdades locais, né? Nós vamos ter fundos pobres, né, Jocasta? E fundos ricos, né? Estados que arrecadam muito têm fundos maiores, estados que arrecadam menos têm fundos menores. Mas tem aquele custo aluno anual, então nenhum aluno, a gente não pode investir menos que R$ 3.643 em nenhum aluno. E isso permite que a União se responsabilize por complementar com recursos federais nos estados em que eles não atinjam esse custo aluno, né? Então, esse é o desenho do Fundef, depois passou a ser o desenho do Fundeb, e o Fundef teve uma vigência até 2006, né? Depois, em 2007, a gente passou a ter o Fundeb, e nós, a partir de 2007, o Fundeb tem uma vigência, então, até 2020, e este ano ele precisa ser substituído por uma nova política de fundos. Então, tem um consenso de que a gente desmontar o Fundeb hoje seria desmontar o sistema de remuneração dos professores do Brasil todo. Então, a gente precisa, entendem a gravidade desse momento, a gravidade dessa situação, ainda mais, né, com esse cenário que nós temos no Congresso Nacional. Jocasta, antes da gente ter, não ia comentar que antes da gente ter o piso salarial, né, nacional do magistério, a única forma de garantia de recurso público para a remuneração do magistério foi o Fundef, né? Que foi esse modelo anterior de fundo. Então, nós não tínhamos o piso e não tínhamos outra forma
que assegurasse a remuneração. O Fundef, ele veio, né, esse primeiro modelo, ele veio com essa garantia de assegurar um percentual de recursos para a remuneração, né, dos profissionais do magistério. Então, nós temos nacionalmente, né, agora, nesse momento, muitas disputas que estão sendo feitas, né? Disputas que vão no sentido porque, assim, imaginem vocês, tem um tensionamento que é histórico na política educacional brasileira, que é o debate entre o setor que defende a escola pública com recurso público, né, e que os recursos públicos sejam exclusivamente para a escola pública, e esse debate ele vem lá do período da Constituinte, não é uma coisa simples, né? E o tensionamento e as correlações de força que nós tivemos, especialmente nessa última eleição, tanto para o Senado quanto para o Congresso Nacional, é uma correlação de forças que piorou muito a defesa piorou muito a nossa correlação de força. Então, assim, a gente tem muito menos deputados e senadores que defendam a escola pública com recurso público, né? Nós estamos vivendo, assim, um momento de ampliação das leis de retirada de direito e destruição das políticas públicas. E é justamente nesse momento que o Fundeb vem sendo debatido. Então, a gente precisa estar atento, mobilizado, dentro do limite que a própria condição da pandemia nos coloca, né? Então, infelizmente, num contexto de pandemia, o Fundeb terá que ser votado. Existe pressão de prefeitos e governadores que, neste momento, se coadunam com o que a gente defende? Existe. Né? Por quê? Porque esses prefeitos e governadores entendem a importância da manutenção do Fundeb para garantir as condições que existem da educação e que nós temos, assim, a não cobertura da educação infantil ainda, a universalização da educação infantil não foi concretizada, a universalização do ensino médio não foi concretizada. Nós temos problemas sérios de permanência no ensino médio, especificamente. Nós temos muita evasão, muito abandono, né? Sem falar outros elementos que a gente poderia listar aqui como problemáticos para os estados e municípios. Então, há uma pressão. Uma das questões centrais do novo Fundeb, que vinha sendo articulado e discutido, especialmente com a PEC 15, né? Seria o quê? Garantir uma ampliação dos recursos da União para o Fundeb. Porque, assim, né, a União é o ente federado que mais arrecada. E é o que menos investe. E é também quem fica com menos matrícula. A maioria das matrículas estão nos municípios e depois no estado. Então, o município é o primo pobre da relação, né? Ele fica com mais matrículas e menos recursos. Então, qualquer retirada de recurso do Fundeb, só um minutinho. a gente teria vou adicionar uma drástica... a professora Andréia agora. Ela conseguiu conectar, Uhum. Bom que a gente já deu a introdução. Vamos deixar ela falar, né? Então, Andréia, já te aceitei, nós estamos ao vivo. Só falta mesmo a ligar sua câmera. Agora estamos te vendo. Nós já falamos um pouco, demos uma introdução a respeito do Fundef, do Fundeb, da importância, falamos um pouquinho sobre a importância para a remuneração dos profissionais do magistério, e estamos agora,
51 pessoas assistindo a nossa transmissão. Agradeço a todos e todas pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje, discutindo o tema. Professora Andréia, você está ouvindo a gente? Nos ouve? Acho que ela não, o áudio dela ainda deve estar... Desculpa, o áudio estava desligado. Ah, mas você está nos ouvindo? Estou ouvindo, me perdoe. Que bom, que bom. Andréia, tá calor aí? Muito calor, estou no Arizona a 39 graus agora. E ficou mais quente ainda que eu não conseguia entrar na internet, me perdoe. Andréia, a gente gostaria que você desse, nesse momento que você conseguiu entrar, um panorama da tramitação do Fundeb, né? A gente fez uma introdução aqui. Fizemos também uma breve apresentação, né? Se bem que a Andréia dispensa apresentações, mas, enfim, do seu trabalho já na área de financiamento da educação. E agora o pessoal está ansioso para te ouvir também. Bom, obrigada, é um prazer poder estar aqui com vocês e pensando Curitiba. Peço desculpas pelo atraso mais uma vez e dizer que acho que no meio de tantas emergências nacionais que a gente está vivendo, o Fundeb certamente é uma emergência, né? Acho que a política de fundos nesses últimos 24 anos, praticamente, que ela está em vigor, ela foi fruto de muitas polêmicas, né? O primeiro desenho do Fundef se fez numa conjuntura de diminuição do papel do Estado, acho que a gente tem que lembrar disso. A passagem, porém o mecanismo de combate às desigualdades, num momento em que a gente não podia fazer uma reforma tributária, porque acho que essa é uma questão de fundo, a proteção ao financiamento da educação a partir das fontes da vinculação de receita é uma grande conquista, um grande elemento da política de financiamento que dá regularidade para manutenção, né, enfim, das redes, mas ela tem essa questão de fundo, que é a questão das desigualdades, e o mecanismo do Fundef, ele ajudou a pensar esta possibilidade de redistribuição de recursos a partir do número de matrículas, num mecanismo automático, o que significa que as redes públicas não têm que aderir ao Fundeb, ele funciona a partir, né, a legislação faz com que ele funcione automaticamente. Mas ainda que hajam muitas continuidades entre o Fundef e o Fundeb, ele deu um passo muito importante que decorre das nossas lutas, das críticas que as entidades sindicais, que as entidades de pesquisa, que a sociedade fez, a ideia de focalização que o Fundef tinha, de proteger apenas os professores e apenas o ensino fundamental. O Fundeb trouxe o compromisso com o conjunto da educação básica, mas manteve esse mecanismo automático de redistribuição de recursos, o que faz com que haja essa lógica, né, que a gente sempre chama, entre parênteses, de perde e ganha. Então, os municípios que, a partir do seu perfil econômico e do número de matrículas, recebe recursos a mais, o que contribui para o Fundeb, ou recebe recursos a menos. Mas a hora que isso passou a compor o conjunto das matrículas, isso tem um salto de qualidade do ponto de vista da compreensão do financiamento da educação. Nós estamos agora no último ano de vigência do Fundeb, porque a emenda constitucional 53 definiu o Fundeb para 14 anos, né? E aí ele teria que ser avaliado e ele perde efeito. Então, tem uma emergência que até dia 31 de dezembro, nós precisamos que o Congresso Nacional aprove um novo Fundeb. Sob pena de que, se não tiver um novo Fundeb, você voltaria a um patamar de financiamento da educação de 97, né? O que nos colocaria numa situação, do ponto de vista das desigualdades,
bastante significativa. Para dar um exemplo, talvez vocês já tenham falado um pouco disso. A gente tem, por exemplo, Almirante Tamandaré, na região metropolitana, que a receita líquida do Fundef, aquilo que o município recebe a mais do que contribui, significa 70%, significou em 2016, por exemplo, 70% da receita de MDE. Então, a gente deixar de ter uma política como o Fundeb significaria, em alguns casos, Piraquara é 100%, portanto, a receita para a MDE é o dobro do que com o Fundeb do que sem o Fundeb. Mesmo Curitiba é 25% a receita líquida, quer dizer, aquilo que vem a mais, né? Neste momento, o projeto está... há uma tramitação longa, o ano passado foi um ano de muitas audiências públicas, quem é responsável pela relatoria do da PEC, né, uma emenda constitucional, é a deputada Dorinha, uma deputada que tem uma trajetória, ainda que ela seja do MDB, uma deputada que tem um compromisso com a defesa do financiamento da educação e preocupação com a escola pública. Acho que isso é um elemento importante. E nós temos um conjunto de debates e de deputados do bloco à esquerda, dentro do Congresso Nacional, bastante empenhados em dar uma condição, do ponto de vista do conjunto da concepção do Fundeb, que possa, de novo, avançar, né? Se o Fundef nasce de uma maneira muito polêmica, o debate do Fundeb já nos deu outros elementos, e eu acho que tem 3 grandes questões na tramitação que estão em curso agora. Primeiro, é tornar o Fundeb permanente. Essa ideia de que, de tempos em tempos, a gente possa avaliar a política é interessante, mas ela também dá uma instabilidade que é complexa a depender das forças políticas que estão em curso, né? Acho que a gente tem um momento bastante tenso para aprovar a reformulação do Fundeb, e a torná-lo um Fundeb permanente é uma pauta das entidades sindicais, das entidades científicas, dos pesquisadores, dos militantes, das redes públicas, e acho que isso é um elemento importante. Isso significa fazer o Fundeb sair das disposições transitórias da Constituição e ir para o texto do artigo, do capítulo da educação, né, no corpo da Constituição Federal. A segunda questão é a participação da União. Essa é uma questão de fundo, quer dizer, no caso do Paraná, por exemplo, nós operamos com uma redistribuição de recursos que tem ajudado a combater desigualdades, mas isso se faz com os recursos que já são do Estado. Nós não temos no corpo do Fundeb, por conta do volume da participação da União hoje, nós não temos complementação da União no fundo no Paraná. E o debate fundamental tem sido nesse momento que, se houve uma ampliação da participação, né, durante o Fundef, a participação era muito pequena. O Fundeb colocou como regra que a União tem que participar com 10% do total da receita do fundo, porque, de fato, o fundo é constituído pelos recursos dos municípios e dos estados. Isso significa hoje, valores de 2019, hoje, portanto, o último dado disponível, o Fundeb foi, em 2019, 130 bilhões. A participação da União foi de 13 bilhões. Esses 13 bilhões possibilitaram que você tivesse complementação em 7 ou 8 estados, às vezes 9 estados, tem defendido, a AMPAI, a AMPED tem defendido a campanha pelo direito à educação, que a participação da União passe a 40%. Significaria um aporte que faria com que a maior parte dos estados pudesse ter complementação, portanto, fazendo com que esse mecanismo de combate às desigualdades pudesse ser, de fato, colocado num outro patamar. O relatório da Dorinha, as primeiras manifestações da Dorinha eram de incorporar os 40%, mas o relatório que ela apresentou agora, em março, coloca esse patamar em 20%. 20% é melhor do que 10%, mas é muito aquém da gente dar um passo na direção de pensar
de fato, um Fundeb que seja forte o suficiente para nos tirar de uma condição de desigualdades no país. A outra polêmica é como é que esse dinheiro vai ser redistribuído, porque a Jocasta, na dissertação de mestrado dela, mostrava isso, que os alunos, quando a gente faz as contas do valor por aluno no Fundeb, a gente desconsidera os recursos próprios. E quando a gente faz a conta com todos os recursos municipais e estadual, isso muda um pouco o perfil, especialmente das cidades onde há bastante arrecadação própria, que de fato não são a maior parte, né? É a menor parte. Mas ainda assim, considerar o valor total de recursos em cada rede, em cada estado, em cada município, poderia também, né, um mecanismo que está sendo discutido para que você possa não só lidar com as desigualdades entre os estados, mas reconhecer as desigualdades dentro dos estados. Então, o relatório da Dorinha coloca um elemento que a complementação da União ser feita uma parte pelo valor aluno ano e uma parte pelo valor aluno total. Portanto, considerando que os municípios que têm mais arrecadação não seriam, poderia fazer aí um ajuste para aqueles que têm, de fato, mais concentração de pobreza e de condições piores de oferta. Então, são duas fórmulas, e aí, depender do resultado desses cálculos, aí sim, efetivar a complementação da União, né? Isso, a ideia seria ter um percentual que passaria diretamente pelo valor aluno ano e uma parte considerando o valor aluno ano total para aprofundar o mecanismo redistributivo do Fundeb. Andréia, diga. André, uma das questões que a gente tem escutado, especialmente nos meios de comunicação, e que a gente alertou a importância, né, dos professores estarem atentos a essa pauta, porque define nossa remuneração, nossa valorização. O Fundeb e o Fundeb foram muito importantes para instituir os planos de carreira, o piso salarial nacional, com todos os limites que essas políticas tiveram, né? Mas uma das questões que nós temos visto ali no jogo na disputa de poder mesmo, né? O executivo dizendo que parte dessa complementação do executivo seria o salário educação, que já não seria um recurso novo, né? Então, porque assim, como o salário educação, que é responsável pela maioria dos programas do FNDE, por exemplo, entraria nesse recurso do Fundeb, e aí ficaria elas por elas. Você tem esses dados, assim, para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles? Então, tem uma nota muito boa feita pela Fineduca, agora no início de maio, que apresenta os cálculos do uso do salário educação. Acho que vale a pena, porque está muito cuidadoso, muito fácil de acompanhar. E o que a Fineduca está mostrando? A Fineduca é a Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação. Que eles estão mostrando que bom, primeiro isso que você diz, né, o salário de educação é uma fonte complementar, mas ela já é uma fonte, então ela já está cumprindo um papel de financiar transporte escolar, o Programa Nacional do Livro Didático, alimentação escolar, o projeto da escola, né, uma parte do Pró-Infância tinha sido feito com esse. Acho que tem um elemento aí a considerar, que muitos dos programas de transferência voluntária tiveram um corte expressivo com o governo Bolsonaro e silencioso, né? Assim, muitos programas foram descontinuados, sem nenhuma notícia, e os municípios estão vivendo com isso. Mas os programas constitucionais, alimentação, transporte, e os que têm legislação própria, como o PDDE, seguem. Bom, isso representa o relatório da Dorinha autoriza não o uso de todo o salário educação, mas de até 30% do salário educação. O que a nota da Fineduca mostra? Que se fizer isso, na verdade, a complementação da União ficaria basicamente do mesmo tamanho. Os 20%, né, para trabalhar com o dado que ela está colocando no relatório,
que passariam a ser 20 bilhões, usaria 9 bilhões do salário de educação. Portanto, a gente só teria 1% a mais de complementação da União, o que nos colocaria no mesmo lugar. Quer dizer, esses programas do FNDE diminuiriam e, portanto, o papel de incremento de recursos para dar conta das metas do Plano Nacional de Educação, para conseguir melhorar o patamar de qualidade da educação brasileira, estaria comprometido. Como tem, Andréa, uma questão assim, você que tem acompanhado esse processo de tramitação, a disputa entre os setores privatistas e o setor público, assim, esse tensionamento, tem, como que você vê esse embate, assim? A gente falou disso anteriormente, no sentido de que esse é o embate entre o público e o privado, né, e aqui eu vou ser bem específica, para que se vá recurso público, né, para o setor privado. Então, a gente tem uma trajetória de luta e defesa de que dinheiro público é para a escola pública, né? Nesse cenário, Andréa, como você tem visto esse embate também? Houveram algumas emendas que não foram incorporadas no relatório da Dorinha, que autorizavam explicitamente a passagem de recursos passagem de recurso público para as escolas privadas de todos os tipos. A Constituição permite a forma de conveniamento, né, que a gente conhece, aonde falta vagas, especialmente na educação infantil e na educação especial. No Fundeb, a gente já teve eu considero uma perda do ponto de vista de que a gente passou a contabilizar para a receita do Fundeb as matrículas nas creches conveniadas como matrículas públicas, no sentido de dar conta da pressão pela expansão, mas o problema é que não ficou nenhuma regra de que por quanto tempo isso, então, para pré-escola teve uma trava, mas para a creche e para a educação especial não teve trava, portanto, isso nos coloca alguns problemas no horizonte. Bom, mas esse é o cenário, né, que já está em curso do Fundeb. As emendas apresentadas para tratar as matrículas públicas e privadas da mesma forma, elas não foram incorporadas completamente no relatório, mas eu acho que tem uma incorporação de que as escolas passem a um dos critérios que é de distribuição de recurso, passe a ser o critério de desempenho medido pelo IDEB, que para mim tem no fundo um debate que é privatista no sentido de ser uma porta para pensar que o financiamento da educação deve se articular com a entrega de um produto e simplificar esse produto como se ele fosse o desempenho dos estudantes, né? O processo escolar, e acho que esse momento da pandemia nos mostra que ele é muito mais complexo que isso. A escola cumpre uma função que está para além do que pode ser medido nos exames cognitivos de português, matemática e ciências. Ela é um espaço que ocupa uma função de socialização e de incorporação de formação para a cidadania, que se faz no espaço público e se faz garantindo a educação como direito e não estabelecendo ela como uma mercadoria, né? Então, eu acho que esse debate não é uma autorização e passagem diretamente, mas a incorporação no relatório da Dorinha do aspecto da distribuição de recursos por critérios de desempenho me parece uma certa participação mais ativa dos grupos privatistas no embate pelo futuro do Fundeb. Então, acho que esse é um elemento que a gente precisa seguir defendendo, que o combate às desigualdades se faz pela garantia de financiamento público na escola pública, de oferta direta, e a gente trabalha com a ideia de que alguma participação de autorização das filantrópicas, das comunitárias, pela via dos conveniamentos, seja necessária do ponto de vista da emergência de garantir o direito à vaga,
para a educação infantil, especialmente, que tem um conjunto de demanda e é urgente, né? Porque a infância não vai esperar a gente resolver como é que faz isso. Mas isso precisa claramente na legislação dizer por quanto tempo, porque uma das formas da privatização se estabelecer é que ela começa pela emergência e depois ela cria uma estrutura tal que é impossível de desmanchá-la. Né? Sim. Então, acho que isso ainda está em disputa no relatório. Sim. A gente tem visto bem isso, tem um descompasso, assim, né, muito grande entre um debate que a gente faz em torno da privatização, por exemplo, e no próprio Fundeb, mas, assim, nós temos nas escolas, né, uma incorporação, assim, na prática cotidiana das escolas, elementos, né, privatistas. É um programa aqui vinculado a um banco tal, é um programa aqui vinculado a um jornal tal, e a gente vai incorporando esses debates privatistas no cotidiano da escola. E depois, quando a gente faz uma leitura ampla, macro, por exemplo, do ponto de vista do financiamento da educação, a gente não encontra, entre os nossos pares, legitimidade no nosso discurso, né? A gente não encontra essa legitimidade, porque as pessoas se acostumaram com essa lógica. Então, a melhor escola recebe mais recurso, sendo que não é nesse sentido. Assim, vamos pensando numa escola da periferia e uma escola central, né? O esforço, muitas vezes, que uma escola lá da periferia faz com o aluno para elevar um pouco a nota do percentual do IDEB é muito maior, muitas vezes, porque aquele aluno ele vem com muitas outras defasagens e que muitas vezes a escola ela é esse braço aí do Estado que acolhe e que ajuda na superação das desigualdades, não sozinha, né? Veja, Curitiba, como você falou, eu acho que a Jocasta pode nos ajudar a entender isso melhor, né? Curitiba, mesmo Curitiba sendo um município que né, Andréa, manda recursos para aquela conta que eu expliquei aqui, da conta do Fundeb Paraná, ela manda uma quantidade de recurso, né? E quando ela recebe 25% a mais. É isso que você falou. Se a gente, vamos pensar num cenário drástico, né, de acabar com o Fundeb, seria 25% de recurso a menos dentro do limite do que é o orçamento do Fundeb. E isso afetaria as contratações, afetaria a folha de pagamento diretamente, afetaria as formas de contratação, a impossibilidade da gente um dia recuperar o nosso plano de carreira. Então, tem todos elementos assim que a gente precisa tá articulado, né? Quer dizer, a discussão do financiamento, e a gente que é professor também de financiamento, de política educacional, a gente sofre esse distanciamento, primeiro dos alunos e depois dos professores. E eu acho que essa é uma questão que nós precisamos romper, né? O financiamento da educação, ele é fundamental para políticas de toda sorte, desde a remuneração às políticas curriculares, porque também sem dinheiro, né, você veja, hoje a gente, com todo esse cenário de pandemia, a gente se vê com um atraso imenso em relação às tecnologias. A gente não vai fazer a escola de uma hora para outra se tornar uma escola completamente tecnológica e que inclua a tecnologia no currículo sem investimento, isso é impossível, né? Não, então, a gente precisa... E a questão da tecnologia ainda tem a questão de se tornar obsoleta muito rápido, né? Sim. Então, você né, investe em tecnologia, aquilo daqui a algum tempo você precisa investir novamente, né, no que se trata de equipamento e tal. Então, realmente, Diana, o financiamento da educação, ele, assim, é o que faz a coisa andar na educação, né? É o que mantém todo o financiamento. E Curitiba, como você falou, apesar de ter, né, uma boa arrecadação, né, e de contribuir com o fundo, como a Curitiba tem uma rede, né, muito grande, muitos estudantes matriculados, é isso que faz com que Curitiba
tenha um volume de recurso a mais com a política de fundos, né? É o tamanho da nossa rede, né? Queria só para complementar um pouquinho esse panorama do município para a gente entender o porquê que Curitiba ganha recurso, né? Qual que é o critério? São as matrículas. Sim. Então, assim, né, a gente, Andréia e Jocasta, a gente tem nacionalmente, né, Andréia, você participa muito desse debate nacional, né, do financiamento, e nós temos a CNTE, né, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que faz a representação de mais de 4 milhões de trabalhadores em educação, e a participação da CNTE tem sido decisiva nesses avanços que nós estamos tendo, assim, que aquele projeto inicial já teve várias alterações, né? E é como você falou, não é os 40% que a gente quer de complementação da União, mas também já não é mais os 10%, é o 20%. Mas a gente tem que avançar nesse sentido. Então, para a gente encaminhar para os finalmente, assim, da nossa argumentação aqui, quais são as grandes bandeiras que nós da educação temos que defender, além, né, de defender o Fundeb permanente como política de Estado? Andréia? Em relação ao financiamento, eu acho que o compromisso da União, e isso vai ser mais decisivo ainda, porque acho que outra questão que a Fineduca tem levantado, e a CNTE também, tem sido que a crise econômica, como a lógica do financiamento da educação no Brasil, ele é de uma vinculação de um percentual de impostos, a educação é muito sensível à queda da arrecadação. E o tamanho da crise que a gente está vivendo vai significar diminuição do volume sobre a qual a gente vai calcular os 25%. E nesse cenário, a participação da União vai ser fundamental para poder pensar combate às desigualdades, porque essa diminuição de recursos não vai se fazer de maneira homogênea no país, né? Mas ela também não vai se fazer apenas nos estados mais pobres. Portanto, a ideia de você ter um patamar maior de participação da União no financiamento da educação básica é decisivo para manter a qualidade e para aprimorar naquilo que a gente continua tendo de desafios. Acho que a atenção e o combate às formas de ranqueamento, né, como você dizia, acho que a gente precisa efetivamente combater a ideia de que repasse de recurso tem que ter vinculação a desempenho, porque isso é contra a lógica de pensar as condições de oferta. A gente precisa pensar um financiamento que ajude aqueles que têm mais necessidades a poder fazer uma trajetória igual, equitativa em relação aos demais. Quando eu penso mais dinheiro para quem tem melhor desempenho, eu estou pensando exatamente o oposto do que significa pensar o papel mais basicamente liberal que a educação precisa desempenhar, né? Não tem nenhuma plano comunista nesse caso, só tem uma lógica de pensar melhoria de oportunidades para o conjunto. Para melhorar a oportunidade, eu tenho que dar conta de fazer com que aquele que precisa mais tenha acesso a melhores condições da escola. E eu faço isso não dando mais para quem já está melhor, mas garantindo o necessário para todos e dando conta de que o financiamento consiga dar suporte para combater a desigualdade, portanto, colocar mais recurso aonde eu tenho mais demanda do ponto de vista de acesso aos insumos básicos, às condições básicas de oferta da escola. Então, acho que a pauta precisa ser um Fundeb permanente, um Fundeb com participação da União no combate às desigualdades e um Fundeb que leve em consideração a qualidade da escola para distribuição de recursos, e aí o debate sobre o custo aluno-qualidade, que é um debate que está no âmbito do PNE, ele é importante para a gente afirmar
a forma de redistribuição dos recursos. Acho que essas são bandeiras, né, que estão na pauta imediata do Fundeb, estão na pauta. A CNTE tem uma campanha grande pela aprovação do Fundeb já, e isso também está no cenário do conjunto das entidades de defesa da escola pública. Acho que essa é a bandeira urgente. Não tem como a gente falar, só pegando como gancho a fala da Andrea, né? Não tem como falar em redução das desigualdades, em dar mais para quem precisa, sem falar na importância da arrecadação de impostos, né? E que, para nós, professoras de escola pública, a gente tem que ter bem evidente isso, né? Da onde vêm os recursos, né, que mantém a nossa estrutura de trabalho, a nossa remuneração, que garantem o direito à educação para as nossas crianças, né? Enfim, para todos os estudantes, da arrecadação de impostos, né? Então, nisso a gente tem que discutir um pouco isso, tem que falar sobre taxação de grandes fortunas, tem que falar sobre uma série de elementos, né? Que a gente, enquanto servidores públicos, a gente tem que estar ciente dessas discussões. E também queria comentar uma coisa, que às vezes é difícil, né? A gente que está na área do financiamento da educação já há algum tempo, né? Acompanhar uma informação, olhar um dado, isso se torna um pouco, né, parte da nossa rotina. Mas os profissionais da educação, eles contam com representantes no Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb, né? Então, existe um conselho em cada rede, para cada rede pública municipal e estadual, e nós temos representantes nesses conselhos. Eu até vou colocar o link depois lá no chat no Facebook do FNDE, da onde a gente pode consultar como está a composição do conselho do Fundeb no nosso município, que são essas pessoas do conselho que vão acompanhar e fiscalizar esses recursos do fundo. Eu queria agradecer a quem nos acompanhou, agradecer a professora Andrea, né? E eu acho também que nos próprios comentários no Facebook, as pessoas podem deixar outros temas que a gente pode estar na sequência explicando melhor, porque como não é um tema fácil, né? E a gente tem dificuldades, inclusive, de tornar esses temas, né, do financiamento mais acessíveis, inteligíveis. E eu acho que essa é a tarefa. Nós somos professores e a gente tem que ser pedagógica nesse sentido também, de levar esse debate para todas as pessoas, considerando como essa dinâmica do financiamento é importante na nossa vida, né? A gente, nós no município de Curitiba, e essa não é uma condição diferente dos outros municípios, né, Jocasta, dos estados. Então, os professores foram eleitos nos últimos anos, e os servidores públicos, como o grupo a ser atacado, né? Então, assim, nós, servidores públicos, estamos cotidianamente sendo atacados pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios. Fomos eleitos como todos os males, né, do financiamento, do orçamento, são os servidores públicos. E nós, os servidores que estão na ponta, né? E que nem tem, que não são parasitas, né? Porque trabalham efetivamente e têm os menores salários, né? Nós, o povo da saúde, o povo da assistência social. Então, a gente precisa entender esse debate nesse contexto maior. Então, muito obrigada, Andréia, você é maravilhosa e sempre consegue ser muito clara, muito objetiva. É um prazer sempre falar com você. Que você tenha muito sucesso na sua vida e nas suas pesquisas, nas suas novas empreitadas. Jocasta, obrigada também por acompanhar e contribuir com esse debate do financiamento da educação. E a todos, estamos aí à disposição
para que vocês possam dar sugestões. Um abraço. André, se quiser finalizar, falar alguma coisa. Muito obrigada, foi uma honra estar com o Jocasta, com a Diana, gente muito qualificada, muito dedicada à educação pública, de muito compromisso. Um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. Gente, em nome do coletivo, agradecer à professora Andréia por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e compartilhar com a gente. E obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Algumas coisas não deu para responder, né? A gente também está aprendendo com essa questão de transmissão, então numa tela está a nossa videoconferência, na outra tela está o Facebook, mas aos poucos a gente vai tentando responder algumas perguntas que surgiram e que a gente não conseguiu dar conta aqui na live. Muito obrigada, gente.